Salmo 128. Eu vou ler o texto e depois eu vou trazer algumas considerações referentes às bênçãos ordinárias daqueles que temem a Deus. Você vai ver que tem um paralelo muito forte com o Salmo 127. No Salmo 127 nós vimos a providência de Deus aplicada ao nosso trabalho, à família. E agora no Salmo 128 nós vemos as bênçãos de Deus sobre o trabalho, sobre a família. E aí, em particular, nós vamos ver como essas bênçãos de Deus, elas são dadas na providência e na graça de Deus e requer uma resposta de responsabilidade, obediência da nossa parte. Tá bom? Então, Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ó Senhor, te abençoe desde Sião, para que vejas as prosperidades de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, mais uma vez, nós vemos os temas de trabalho, família, como bênçãos ordinárias do Senhor. Agora, tem um importante equilíbrio aqui entre esse salmo e o Salmo 127. No Salmo 127, o salmista quer que nós saibamos de que todas as bênçãos vêm do Senhor. É o Senhor quem dá. Nós temos visto isso, vimos isso no Salmo 127. A não ser que o Senhor trabalhe em nós e conosco, toda atividade humana é vaidade, senão é o Senhor quem faz. Todas as bênçãos do Senhor, então, todas as bênçãos vêm do Senhor, e se Deus não estiver trabalhando em nós, nosso trabalho é vão. Agora no Salmo 128, o que nós vemos são as responsabilidades daqueles que desfrutam as bênçãos de Deus. Nós desfrutamos da bênção de Deus chamado trabalho, o meio pelo qual Deus nos dá abrigo, segurança, provisão. Nós desfrutamos da bênção de Deus por meio da família, e agora existem responsabilidades para aqueles que desfrutam dessa bênção. Bênção vem muitas vezes carregada de problemas e desafios e responsabilidades. Expressa então a felicidade, a bem-aventurança daqueles que temem a Deus. E o temor do Senhor é essa vida de sabedoria. Parece que tanto o Salmo 127 e 128 se encaixam naquilo que nós conhecemos como literatura de sabedoria, que é o livro de Provérbios, Eclesiastes, Jó, alguns incluem Cantares, e certamente alguns dos salmos fazem parte dessa literatura de sabedoria. Salmo 127, 128 está ligado a isso e coloca para nós o temor do Senhor. Aliás, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vemos isso expresso não só em Provérbios 1:7, como também, por exemplo, no Salmo 25:12. Volta comigo lá no Salmo 25:12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Para e pensa o que isso reflete em termos de processo decisório, ou a busca pela vontade de Deus. Às vezes nós mistificamos a busca pela vontade de Deus e desprezamos a vontade revelada. Tema ao Senhor, vive em sabedoria, e a providência divina irá afirmar seus passos. Nós cremos nisso, precisamos crer nisso. Então existe a proclamação aqui no Salmo 128 da bênção divina sobre a pessoa que realmente obedece o Senhor. E essa bênção é vista em produtividade e longevidade. E longevidade, obviamente, por meio da família. Então, os dois aspectos que nós vimos no Salmo 127 como resultado direto da providência divina, aqui é retratado como bênção de Deus daqueles que se tornam produtivos e longevos. Exatamente o que fica claro, por exemplo, no livro de Provérbios. Então, a bênção de Deus é justamente essa vida abundante que leva à satisfação completa por causa do cumprimento, satisfação dos nossos desejos. Mortais trabalham, seres humanos trabalham,
mas apenas a bênção de Deus que vai trazer satisfação ao trabalho e que vai fazer com que ele traga prazer. Mortais se casam, mas o nascimento e o crescimento de filhos e família é bênção de Deus. Então o Salmo assume que qualquer coisa que faça da vida significativa, bem-aventurada, feliz, é efeito da bênção de Deus sobre nós. Sem a bênção, a vida é incompleta, frustrada, caracterizada no Salmo 129, versículos 5 a 8, adiantando um pouco do que veremos amanhã. Sejam envergonhados e repelidos todos que aborrecem a Sião, sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços a que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Então a marca daqueles que não têm a bênção do Senhor é justamente de que o seu trabalho não é produtivo e a sua casa é vazia. Então o Salmo, assim como outros, falam da bênção de Deus de uma maneira que torna claro que não é simplesmente uma questão de um ritual, um lugar cerimonial. A bênção de Deus é para aqueles que temem ao Senhor. Irmãos, se vamos desfrutar nessa peregrinação das bênçãos ordinárias de Deus, não é porque iremos fabricá-las com uma receita de sucesso, é porque estamos submetidos ao temor do Senhor, e no temor do Senhor Ele firma os nossos pés e desfrutamos disso dia a dia. Então é andar nos caminhos do Senhor que mostra essa receptividade da bênção de Deus. E é aqui que eu quero que você guarde isso do Salmo 128. É o andar com o Senhor, a obediência à palavra de Deus, que mostra uma fé que recebe a bênção de Deus. Olha que fascinante isso. É Deus quem abençoa, amém? Como que você vai receber a bênção de Deus? Ande nos caminhos do Senhor. E aqui nós vemos o salmista dizendo àqueles que desfrutam do trabalho porque andam no caminho de Deus. É Deus quem dá, usando o meu trabalho. Vemos aqueles que desfrutam da bênção familiar, é Deus quem dá, mas eles edificam sua casa por meio da sabedoria do Senhor. Então é nos caminhos do Senhor que desfrutamos da bênção do Senhor. Então os 3 primeiros versículos falam justamente da bênção da produtividade. Bênção da produtividade. Os versículos 1 e 2 diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, temor do Senhor, amém. Versículo 2, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Nós falamos já sobre isso, sobre as leis que governam o universo, né? Leis físicas, como por exemplo a lei da gravidade, e leis espirituais. E uma delas, meus irmãos, é que Deus recompensa a diligência. É possível fazer do trabalho um ídolo e trabalharmos de uma forma arrogante, autossuficiente. Mas Deus recompensa trabalho. Deus recompensa o trabalho diligente. E eu quero ajudar você a entender isso olhando o seu oposto. Como que uma literatura de sabedoria desenvolve para nós justamente aquilo que não está presente num trabalho diligente. E o oposto disso, obviamente, é uma vida entregue aos prazeres momentâneos, é uma vida saturada de procrastinação e preguiça, que não é algo trivial. Que é algo que vai de encontro, e quando eu digo de encontro, contra aquilo que nós vimos em Gênesis 1, Gênesis 2, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, para ter domínio sobre a criação, Gênesis 1, 27, 28 e 29, 26, 27 e 28, e em Gênesis 2, 15, nós somos colocados no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Esse é o mandato dado à humanidade, nosso propósito. É possível fazer isso desligado de quem está acima do sol, e aí tudo que é feito debaixo do sol se torna vaidade. Mas quando entendemos que aquilo que nós fazemos está ligado com quem está acima do sol, encontramos significado. Bom, vamos ver a vida de alguém que simplesmente vive na contramão do propósito divino. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia e olhar aqui, ter o Salmo 128, 2, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. E nós vamos ver agora o que não é isso.
na expectativa de que, ao vermos a descrição tão vívida que Provérbios nos dá sobre aqueles que não trabalham, que não assumem sua responsabilidade, nos dá uma ideia do que Deus nos chamou em termos de responsabilidade, da bênção dada por Deus, a saber, o trabalho, a produtividade. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 24, versículos 30 a 34. Provérbios espalha ao longo de todo o livro imagens, descrições, informações acerca do preguiçoso, nos ajudando a entender o que não é o que nós acabamos de ler no Salmo 128, 2. No Salmo 128, 2, nós vemos o salmista debaixo da bênção do Senhor, e a bênção do Senhor é vista nessa vida produtiva, trabalho fiel, trabalho frutífero. E aqui em Provérbios 24, versículos 30 a 34, nós vemos o oposto disso. Salomão descreve assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Nós falamos agora há pouco sobre poesia e como poesia nos ajuda a entender ideias. O preguiçoso aqui é esse homem falto de entendimento. Falto de entendimento é literalmente alguém que não tem coração. Ou seja, trata-se de um problema espiritual sério. Alguém falto de entendimento, o preguiçoso. E Salomão passa pelo campo desse homem. Lembra? Gênesis 2,15 nos diz que Deus nos colocou num jardim para protegê-lo e cultivá-lo. Como está o jardim do preguiçoso? Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Irmãos, o campo do preguiçoso está cheio de ervas daninhas, urtigas, os muros estão em pedaços. Ele foi colocado num campo e no jardim para cultivar e proteger, e ele não tem feito o trabalho dele. Essa é a descrição desse homem preguiçoso que falta entendimento. Ele não faz o seu trabalho. E muitas vezes nós temos dificuldade de nos identificar com a preguiça, porque nós estereotipamos a preguiça na figura de uma cigarra deitada numa rede, tocando violão, enquanto as formigas trabalham, não é? Aí você fala, mas eu não faço isso, eu até trabalho. Eu até faço uma atividade ou outra. Mas, meus irmãos, a preguiça permeia a nossa vida e eu estou convicto de que não se trata de se você tem ou não, mas como se manifesta. Como que ainda existe resquício de insensatez no seu coração, chamado preguiça. Talvez você seja exemplar e diligente no seu trabalho, mas você procrastina suas responsabilidades familiares. Talvez você seja alguém diligente dentro de casa, mas você é negligente com responsabilidades no corpo de Cristo. Em alguns aspectos nós demonstramos justamente essa preguiça, e aqui nós temos uma descrição séria de que é alguém que negligencia o trabalho que lhe foi dado. Qual é o trabalho que Deus lhe deu? Se você é esposa, você tem uma descrição de tarefa no que se refere à composição do seu lar. Se você é marido, você tem uma descrição de tarefa na composição do seu lar. Filhos, você tem responsabilidades. Se você ocupa também uma cadeira de empregado, de funcionário, numa empresa, no comércio, você tem uma responsabilidade. Se você é um empregador, você tem responsabilidades. Qual é as responsabilidades? Quais são as responsabilidades que o Senhor lhe deu? E como está o seu jardim? E aqui o que nós vemos, a descrição do preguiçoso, é que sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Ladrão não chega avisando. Ele não manda um WhatsApp dizendo, estou indo hoje à noite aí, e deixa destrancado o seu armário, o seu cofre, se é o caso, que seja, porque eu estou indo hoje à noite. Ele vem de repente, ele vem sem avisar. Assim é a pobreza para o preguiçoso. Para o preguiçoso, não para quem o observa. Porque, meus irmãos, a sabedoria é um caminho. E um caminho que nós vemos para onde está indo. Você é livre para escolher o trajeto, mas não o destino final.
Nós estávamos falando justamente agora no intervalo sobre a viagem de Boa Vista a Manaus, uma estrada de aproximadamente 8 horas, se a estrada está boa, 12 horas se a estrada está ruim, não é? Ontem também tinham me falado também dessa jornada fascinante. Você já imaginou alguém entrar nesse trajeto, andar por 12 horas, chegar em Manaus e perguntar, ué, cadê a Venezuela? Eu entrei nesse caminho, mas eu queria, na verdade, ir para a Venezuela. Não. Se você entrou nesse caminho, você queria ir para Manaus. Qual é o caminho que você entrou? Será que você, juntamente com o preguiçoso, vai dizer, olha, sobreveio como um ladrão, quando está todo mundo enxergando que você não cuida do seu jardim, cresce ervas daninhas, o muro está caindo, e é por isso que preguiça anda de mãos dadas com ansiedade. Porque, de repente, está tudo fora do controle. Rói unha, o que foi que eu fiz? E isso em níveis diferentes. Talvez postergando com uma série de coisas referentes à sua vida, a sua profissão, seus estudos, de repente cai a ficha e você diz, tarde demais, está tudo em ruína. Bom, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Só você não enxergou, mas ele estava vindo. Então nós vemos a descrição de um homem aqui que na preguiça negligencia o seu trabalho. Não é um homem do Salmo 128, versículo 2. Agora, você não vai dar passos de diligência se você não entender o que está por trás da preguiça. E, meus irmãos, a palavra de Deus nos ajuda a entender isso. Ela nos ajuda a entender o que está por trás da preguiça. Porque, por vezes, nós achamos que preguiça é uma falha neutra ou simplesmente uma característica neutra, um desejo de descanso, e não enxergamos o que está por trás disso. Por exemplo, Provérbios capítulo 13, versículo 4, descreve o preguiçoso. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso é caracterizado por alguém que tem muitos desejos, mas não desfruta da satisfação do trabalho. Eu gostaria tanto de passar férias num lugar X. Eu gostaria tanto de estudar no lugar Y. Eu gostaria tanto de ter o trabalho Z. Fica cheio de desejos, nenhum deles cumprido. Porque não tem e não desfruta da bênção ordinária de um trabalho produtivo, em que vai fazer planos, executá-los. Então o preguiçoso tem um monte de desejos não cumpridos. E às vezes ele joga isso nas costas de Deus. É que Deus não me abençoou. Mas desfrutar das bênçãos de Deus é justamente nesse caminho do temor do Senhor, de uma vida sábia. Provérbios ainda descreve o preguiçoso como alguém que ama o sono. Nós vimos em Provérbios 24, versículo 33, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Ele transforma a bênção do repouso, a bênção do descanso, no próprio Deus. O preguiçoso não faz o seu trabalho, Provérbios 12, 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Curioso aqui, né? O preguiçoso não assará a sua caça. Ele caçou, mas ele não assou. Quantos e quantos projetos estão inacabados? Você começou e não terminou. E aí você não desfruta da bênção de um trabalho produtivo. Você não enxerga o resultado dos trabalhos da sua mão. E aquilo se torna um peso ao invés da bem-aventurança do Salmo 128, versículo 2. Você não pode dizer que o salmista, bem-aventurado sou eu por causa dos frutos do meu trabalho. Percebe então como a preguiça ela tem diversas nuances. Procrastinação, desejos não supridos, fazer do descanso o próprio Deus, que provavelmente está por trás da síndrome da segunda-feira, não é? Acaba o culto domingo à noite, você já começa a ficar ansioso, meio deprimido, amanhã é segunda. E o salmista vem e canta do seu lado o quê? Eu vou dizer para o seu que ele canta. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Não é possível. Isso vale para terça. Não, isso vale para sexta. Para segunda, não. O preguiçoso ele é conhecido pela comunidade. Provérbios 10, 26 diz, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam.
Atenção, jovem. Se sua mãe faz jejum de 3 dias em oração para pedir para que você arrume a cama, é um mau sinal. Sabe por que ela faz jejum? Para que ela não esteja na carne, esteja no espírito, porque ela sabe que quando ela pede para você arrumar a cama é uma maratona. Começa às 9 da manhã, meu filho, arruma a cama. E a resposta padrão é: já vou, não é? É assim em São Paulo, é assim em Roraima, é assim em Amazonas, é assim no mundo todo. Já vou. 9h30, meu filho, você já arrumou a cama? Calma, já vou. 10h30, meu filho, já arrumou a cama? Ai, já disse que eu já vou. 11h30, a mãe se esgoela, grita, esperneia. E a resposta do filho: minha mãe é mó estresse. Mãe, você precisa ver o pastor, você está com problema de ira. É um santificado, né? Irai-vos e não pequeis, mãe. Você está perdendo o controle. Não é que ela está perdendo o controle, é que você pegou os olhos da sua mãe e você enfiou na fumaça e arde. Não é que ela perdeu o controle, é que você pegou vinagre e jogou no dente. É incômodo. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. A mãe sabe a luta, o chefe sabe a luta do empregado preguiçoso. Ele sabe para quem ele deve pedir. Ele sabe para quem ele deve pedir se ele quer a coisa feita e no tempo adequado. Isso tudo é sinal de que você está num caminho que não é da bênção do trabalho produtivo. Agora, Provérbios também nos ajuda a entender o que está por trás disso. E é onde nós fazemos uma distinção clara do Salmo 128, versículo 2, com o trabalho, do trabalho produtivo com a preguiça. Provérbios capítulo 26. Ao longo do livro de Provérbios, parece que Salomão às vezes reúne alguns temas e dá para nós algum contexto. E aqui é extremamente esclarecedor, que nos ajuda a entender o que está no coração da preguiça. Provérbios 26, 12 em diante. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Mais sabe é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Essa passagem descreve para nós o que está por trás da preguiça. E no coração dela tem o versículo 13. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Aí a gente lê essa passagem e diz: eu estou com preguiçoso, que se tiver um leão lá fora, eu não saio. Não é? Aliás, Deus nos deu esse medo que protege. Às vezes distorcido pelo pecado, nos escraviza, mas o sentimento que nós teríamos de ver um leão lá fora, ficar com medo e ficar aqui dentro, é uma bênção. Amém? Mas tem algo acontecendo aqui. O preguiçoso está dizendo que tem um leão lá fora e ele não vai sair na rua. E tem um enorme problema com isso. E sabe qual é o problema disso? Nós vamos olhar para o Salmo 104. Volta lá comigo no Salmo 104. O Salmo 104 é um salmo em que o salmista louva ao Senhor Criador. Ele louva ao Deus que criou todas as coisas. E a partir do versículo 19, ele louva ao Senhor que criou os marcos do tempo. Quais são os marcos do tempo? A lua, que sinaliza noite, e o sol, que sinaliza dia. Olha o que o salmista diz acerca dos marcos do tempo. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os animais da selva vagueiam que horas? À noite. É o que o salmista está dizendo. Ao descrever o Deus criador dos céus e da terra, ao louvar o Deus criador dos céus e da terra, ele diz que os animais selvagens têm hábitos noturnos. E tem um animal específico de hábito noturno. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Então, quando a gente assiste aquele vídeo do leão indo à caça e matando a pobre da gazela e da zebra, e a gente fica torcendo para a zebra e a gazela escaparem, não é? Escapa, escapa, escapa. Na verdade, aquilo, meus irmãos, é a atividade que Deus deu ao leão para que ele ganhe sustento.
É isso. Enfim, em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então Deus criou os marcadores do tempo para que o leão e os leõezinhos que rugem pela presa saibam que horas eles saem para trabalhar. Quando o sol se põe e vem a lua, os leões saem dos covis e eles vão caçar. E quando o sol nasce e a lua se põe, o que eles fazem? Eles se recolhem para os covis. Caçam durante a noite e dormem durante o dia. Esses são os leões da antiguidade e na região aqui do salmista e de Salomão. E olha só que curioso. Versículo 23. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Ou seja, quando o sol se põe, os leões saem dos covis e caçam à noite. Quando o sol nasce, eles se recolhem para os covis. E os homens saem para o trabalho. E os leões estão fazendo o quê? Dormindo. Quando o sol se põe, os homens vão para casa. E quem sai para caçar? Os leões. Eles se encontram? Não. A não ser que tenha um leão com insônia, ou o trabalho seja de vigia noturno, correto? Então o preguiçoso diz, tem um leão lá fora, um leão está nas ruas. Mentira. Você sabe aos seus próprios olhos, mais sábio ao preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Sabe por que eu e você lutamos contra a preguiça? Porque nós somos sábios aos nossos próprios olhos. Eu não quero lavar a louça. Sabe por que eu não quero lavar a louça? Porque eu vou sujar ela depois. Meu filho arruma a cama. Eu não quero arrumar a cama, mãe. Mas por que você não vai arrumar a cama? Mãe, por que eu vou arrumar a cama agora cedo, se à noite eu vou desarrumá-la? E a mãe cai de joelho e diz, bem-aventurada sou eu entre as mulheres, que dê a luz a esse gênio. E agora estamos libertos da opressão de arrumar a cama. Meu filho, liberte-nos disso. É isso que ela fala? Não, arruma sua cama, senão o chinelo vai cantar. É isso. Mas o preguiçoso, ele sabe responder bem e acredita nas suas mentiras. Meu filho, você não vai estudar? Não vou. Por quê? Porque eu não sou inteligente. Tem um leão lá fora. Não entra na minha cabeça matemática, mãe. Tem um leão lá fora. Você não vai procurar emprego? Não vou. Por quê? Não adianta. Você não está vendo a crise aí fora? A pandemia? Nem adianta procurar emprego. Vou ficar mudando de canal. Tem um leão lá fora. Você percebe como criamos desculpas para não fazer o nosso trabalho? Mas você não vai liderar espiritualmente a sua casa? Não, eu não sou pastor. Eu não tenho esse chamado. Mas você não vai trabalhar para edificar a sua casa? Não adianta. Eu limpo. Essa criançada vem e suja tudo de novo. Sem dúvida, sujam tudo de novo. Mas a razão pela qual nós trabalhamos é outra. O salmista desfruta da bênção de um trabalho produtivo porque ele creu nos caminhos do Senhor. O preguiçoso crê nos seus próprios caminhos. Então nós achamos que o lençol é mais forte do que eu. Já teve essa sensação? Que parece que o lençol te abraçou de tal forma que você não consegue levantar? Hoje não vai dar para sair da cama. Dá. Não tem leão lá fora. Levante e trabalhe. Por quê? Porque o Senhor é quem edifica a casa. Por quê? Porque é Ele quem guarda a cidade. Por quê? Porque é Ele quem dá sustento. Por isso, trabalhe. E desfrute das bênçãos de um trabalho produtivo. Agora, como é que nós olhamos então para o preguiçoso? Confrontamos o preguiçoso com a criação. Se o problema do preguiçoso é que ele é orgulhoso, nós vemos que a própria palavra de Deus confronta o preguiçoso com uma coisa bem pequenininha e humilde. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. O confronto do preguiçoso não é com a grande águia americana, ou o grande leão, ou a onça da selva. Não, é com a formiga.
Você se julga esperto? Aprenda com a formiga. Ela não tem chefe? Trabalha. Ela planeja? Executa. Ela trabalha em equipe. Pare de deixar de desfrutar da bênção de Deus de um trabalho produtivo. Todas essas dores que a gente começa a sentir no corpo, de novo, eu não conheço a circunstância completa, entendeu? Mas, meus irmãos, tem muita gente cheia de dor no corpo que nada mais é do que preguiça. E o que você precisa agora é deixar o leão de lado, acreditar no que diz a palavra de Deus e trabalhar. Por quê? Bom, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Você quer desfrutar da bênção de Deus, de que Ele dá enquanto dorme? Trabalhe. E assim você vai desfrutar do trabalho de Deus, do fruto do trabalho de Deus. É uma pessoa então que teme ao Senhor, uma pessoa de integridade, que recebe a bênção de Deus em todos os seus trabalhos. E sabe o que é curioso? Sabe como é que Deus recompensa trabalho? Ele recompensa trabalho com sustento, mas tem uma lógica do reino que é assim: Deus recompensa trabalho com mais trabalho. Você já reparou nisso? De que quando você começa a executar o seu trabalho como deve ser feito, sabe o que Deus faz? Ele amplia, Ele dá mais trabalho. Ele vai confiando a você mais e mais. Não só o seu trabalho, mas você começa a desfrutar do fruto da produtividade na sua própria família. Versículo 3, tua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Maridos, como está a sua família? Como está a tua família? Mães, como estão seus filhos? Há um elemento, há uma variável, obviamente, da providência de Deus. Coisas acontecem ao longo do curso da nossa vida, na providência divina, mas nós temos uma responsabilidade. A bênção, então, do trabalho de alguém se estende para sua esposa, para sua família. E essa esposa é como uma videira frutífera. Não tem como não lembrar de Provérbios 31, 10 a 31, daquela mulher virtuosa trabalhando diligentemente. E os frutos da sua mão apontam para justamente as obras do Criador. Porque foi o propósito pelo qual Ele nos criou, não foi? Colocou no jardim para proteger e guardar. O desfrute da produtividade, da bênção de um trabalho produtivo. E aí, a partir do versículo 4, o que nós vemos é a bênção da longevidade, vista justamente na família. E esse é um dos resultados, meus irmãos, de uma vida sábia. Essa vida sábia que nos guarda e nos protege. Provérbios capítulo 3, versículos 13 a 18. Quando Salomão persuade o seu filho a justamente entender o valor da sabedoria, ele coloca assim: feliz o homem, versículo 13, Provérbios 3, de 13 a 18. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro do que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais frio. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Você percebe como no caminho de sabedoria há longevidade. E aqui justamente o que nós vemos é a sequência da vida do justo, não só no seu próprio curso de vida, como também as implicações disso na vida dos seus filhos, espalhando o seu legado. Ele será abençoado, o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, vejas os filhos de seus filhos, paz sobre Israel. A bênção, meus irmãos de Deus, é experimentada então através da vida. Não limite a experiência da bênção do Senhor a pequenas etapas e eventos. Nós ficamos confusos muitas vezes
principalmente quando passamos por um período de muitas provas, em que o que nós experimentamos é tudo menos o desfrute das bênçãos de Deus. Então nos questionamos sobre onde está o Senhor. Mas a bênção de Deus é desfrutada através da vida. É uma jornada ao longo de todo um tempo, não limitada a apenas alguns dias ou anos. O salmista, então, aqui está preocupado com o encorajamento à piedade, mostrando como a bênção de Deus vai de forma última descansar sobre aqueles que andam nos caminhos de Deus. Deus estabeleceu um caminho onde Ele derrama suas bênçãos, e não é na preguiça, não é na negligência familiar. Deus prometeu abençoar um caminho do trabalho produtivo, na confiança do Senhor e na diligência familiar. Quando buscamos então os propósitos de Deus, somos abençoados, porque a bênção está ligada à missão de Deus. Você pede e não recebe, porque pede mal. Ajuste suas orações com os valores do reino. Desfrute das bênçãos do rei e tenha a vida que ele prometeu aos seus filhos. Então o Salmo encoraja o indivíduo a contribuir na construção do reino de Deus, através de uma vida justa na presença de Deus. Através do indivíduo piedoso, sua família vai ser estabelecida, e através do indivíduo piedoso, Deus vai estender sua bênção para todos os povos da terra. Para encerrar, abra sua Bíblia em Provérbios 12, 24. E eu quero propor para você, nós vamos abrir em Provérbios 12, depois em Mateus 25, de que o trabalho que Deus nos deu, a família que Ele nos concedeu, é só um estágio para aquilo que Ele prometeu nos dar. Provérbios 12, 24 diz assim: a mão diligente dominará, mas a remissa está sujeita a trabalhos forçados. Isso não significa que, se você for diligente, você vai ser promovido. Mas pode ser. Mas eu acredito que Provérbios está nos apontando para uma realidade ainda maior. Sabe qual é? Meus irmãos, nós estamos aqui num estágio. O trabalho que Deus nos deu aqui é um estágio para um trabalho maior e eterno. Servir ao Senhor por toda a eternidade. Mateus capítulo 25 capta um pouco disso. E é onde eu quero encorajar você de que o cristão, por definição, é alguém que cresce em produtividade. Mateus capítulo 25, versículo 21. É o que ele diz para os dois servos que, lembra da parábola dos talentos, né? Os dois servos que trabalharam e produziram com aquilo que o Senhor havia confiado. Ele diz a mesma coisa, ele diz: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós estamos estagiando, meus irmãos. E aqueles que estão recrutados para o reino de Deus são aqueles que estão fazendo algo com aquilo que Ele te deu. E aí nós vamos ouvir da boca do Senhor, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouquinho, aqui na terra. Entra no gozo do teu Senhor. Você não vai ser salvo por causa do seu trabalho produtivo. Mas o seu trabalho produtivo diz muito sobre a sua identidade espiritual. Preguiça não é algo trivial. E o que nós vemos no Salmo 128 é que é bem-aventurado o homem que goza do fruto do seu trabalho, que desfruta da sua família que cresce, tudo como produto da graça de Deus, sem sombra de dúvida. E que use, inclusive, as variáveis fora do nosso controle para contar uma história maior e melhor. E qual é a história maior e melhor? De que Jesus Cristo cumpriu o trabalho que foi dado,
fez o que eu e você muitas vezes falhamos em fazer, nossa tarefa. Mas morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. Assumiu nosso lugar. E agora Ele dá a nós, novamente, uma nova identidade, para vivermos de forma diligente e junto com o salmista dizer, feliz será e tudo te irá bem. Isso é isenção de provações? Não. Isso exclui os acidentes de percurso orquestrados pela providência de Deus? Não. Mas isso garante que quando esses acidentes acontecem, nós temos a boa ajuda do Senhor, enquanto peregrinamos aguardando o destino eterno. Amém? Que Deus nos abençoe com um trabalho produtivo para o reino do Senhor, no pouco que Ele nos colocou, dentro de casa, no nosso trabalho, evidenciando de que o nosso Criador tem virtudes e demonstramos ela, cultivando e protegendo. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor porque a Tua palavra nos instrui a uma vida produtiva. Nós somos gratos ao Senhor e Te louvamos porque quando somos confrontados em nossa preguiça, temos a certeza de que temos um substituto perfeito, um Salvador perfeito, Jesus Cristo, que cumpriu o trabalho que o Pai lhe deu, que o Senhor lhe deu, e disse da cruz do Calvário, está consumado. E porque Ele consumou o trabalho e Ele cumpriu a tarefa, nós podemos ter esperança em nossa preguiça, nós podemos ter esperança em nossa displicência familiar, e nós podemos ser agraciados com a competência de crescermos. Talvez o chamado hoje é para que alguns cresçam em produtividade, deixem a preguiça, as mentiras que acreditam e passam a viver de acordo com a palavra de Deus. O Senhor nos chamou ao trabalho. Talvez para alguns seja hoje, ó Deus, um respiro de esperança, de que no meio do caos familiar, o Senhor põe ordem, nos chamando, ó Deus, aos nossos papéis e uma vida familiar produtiva. Seja onde estivermos e o que estejamos fazendo, conduza-nos, ó Deus, em obediência, para a honra e glória do Senhor, enquanto aguardamos a sua volta, o Senhor nos chamar, peregrinando com um trabalho produtivo e numa vida familiar, entendendo que filhos são bênçãos, e onde o Senhor nos chamou, quer sejamos solteiros, casados, com filhos ou sem filhos, no papel que o Senhor nos colocou em nossa comunidade de fé. Que assim seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.